Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações, renovando a nossa mente, trazendo paz, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos sabem que nós estamos debaixo de uma palavra que é o ano das portas abertas, amém? Amém? Quantos aqui fizeram alvos? Aleluia. É importante os irmãos fazerem alvos e crerem, enfim. Mas esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, e conversa com um, houve uma coisa aqui, outra ali, e eu queria ministrar uma palavra hoje para você, para que você fique em paz. Porque muitas pessoas, elas falam, agora eu entendi, eu estou debaixo dessa palavra, mas elas começam agora, elas fazem alvos de portas que vão se abrir, e elas começam a ficar aflitas e ansiosas por essas portas. E aí elas começam a viver tão somente em função, se quando vai abrir, por que não abriu ainda, como é que... eu recebi algumas perguntas, praticamente assim, vou resumir, quais são os passos para que isso aconteça? Deixa eu te falar, o sobrenatural de Deus, ele não é medido por passos, por regras que você tem que fazer para que a porta se abra. Mas existe sim um posicionamento seu, existe sim uma resposta como homem de Deus, como mulher de Deus, vivendo feliz diante das circunstâncias, e essas circunstâncias, elas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Não é através do seu esforço natural, ou da força do seu braço, ou por uma regrinha de 3 que as coisas acontecem, mas sim por um posicionamento, por seguir princípios, por crer na palavra de Deus, por crer em Deus. Então, nós precisamos descansar, porque é possível sim, você ficar focado em alvos e desejos pessoais, e eles não, pelo fato de não acontecerem no tempo que você espera, você ficar infeliz, ficar frustrado, ficar magoado, ficar ressentido. Então, às vezes você fica tão focado e você coloca tanto desejo em determinadas coisas que até são lícitas. Desejo em prosperar, desejo em casar, desejo em ter uma promoção dentro da carreira, tudo isso é lícito. Mas às vezes você coloca tanto foco nisso, que você vive em função de, você acorda pensando nisso, fala, por que não aconteceu, olha só, minha vida não vai para frente, a do outro vai, e você começa a se tornar alguém amargurado, mesmo debaixo de uma palavra de Deus, porque você começou a colocar foco tão somente nestas questões, e esquece de viver o reino de Deus. Então muitas vezes tem pessoas que elas andam ansiosas, por que é que não aconteceu determinadas coisas que você definiu? E elas começam a ficar aflitas e mais aflitas. Aí você começa a questionar, por que é que eu não passei no concurso público? Por que é que eu não passei no vestibular? Por que é que eu ainda não casei? Por que é que eu ainda não prosperei? Por que que a minha vida não está avançando como eu queria que avançasse? E aí você começa muitas vezes a se comparar, falar, mas o outro está avançando, eu não estou, e eu sou mais crente do que ele. O outro está avançando, está prosperando, e eu que faço tudo certinho, vou na célula, eu chego para o louvor, pastor. E o outro miserável que chega só no finalzinho do louvor, está lá, quebrantado, e está recebendo, e eu estou aqui. Então veja que muitas vezes, sem você perceber, você começa a focar em coisas naturais e de desejos pessoais, e você esquece de viver uma vida feliz e alegre. Você começa a colocar foco num casamento que não está indo a bom termo, e aí você fala, o problema é meu cônjuge, olha só o meu cônjuge, como ele era, como ele faz e tal, e você esquece de ser um cônjuge. Seja homem,
para trazer segurança, a mulher para honrar o marido, e a coisa fica degringolada. É um casamento que começa a ficar chato. E aí você fala, por que eu fui casar? São tantas coisas que vão acontecendo, porque você começa a colocar o foco em coisas erradas, e esquece de ser feliz vivendo uma vida cristã. Pastor, mas como eu vou viver uma vida cristã? Olha só as circunstâncias. Como que ser alegre em determinadas circunstâncias tão adversas? Então veja, nesses dias eu estava ministrando a respeito do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele chega lá na cidade, tinha lá um espírito de adivinhação, que estava até, entre aspas, colaborando com ele, falou, verdadeiramente são homens de Deus. Mas ele expulsa o demônio de adivinhação, os senhores ganhavam dinheiro com isso, batem nele, prendem ele, e ele ficou se questionando da circunstância adversa. Negativo. Ele permaneceu na mesma posição, porque o apóstolo Paulo é um bom exemplo de alguém que decidiu viver feliz com a vida cristã, independente das circunstâncias. E porque ele decidiu viver feliz, independente das circunstâncias, as portas se abriam. O diabo tentava cada vez mais paralisar ele, mas nada paralisava. Por quê? Porque a alegria dele não estava nas circunstâncias, mas estava em Deus. E aquilo que aos olhos era sobrenatural, o Deus do sobrenatural entra de forma sobrenatural. Quantos estão compreendendo? Então veja, projeta para mim Salmo 31:7. Então aí você precisamos aprender a confiar em Deus, amém? Olha o que diz, Salmo 31:7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Sabe quando você diz que você só vai ser feliz quando os seus alvos forem alcançados? Quando você fala assim, olha, eu só vou ser feliz quando eu me casar, eu só vou ser feliz quando eu prosperar, eu só vou ser feliz quando as coisas acontecerem. Eu quero te dizer que você parece uma criança birrenta e mimada, pedindo as coisas para Deus. Parece uma criança birrenta e mimada. Tem que ser assim, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo. É uma criança mimada. E aí, porque você não tem aquilo, você não consegue desfrutar, você não consegue descansar, você vive ansioso, quando é que vai receber, como que vai ser, e aí, ansioso. Então, muitas vezes você começa a desejar tanto essas questões naturais, que elas começam a se tornar uma idolatria na sua vida. Tem pessoas que vivem a sua vida agora em função de um casamento, outros vivem em função de uma prosperidade, outros vivem em função de um reconhecimento. Mas veja, todas as vezes que você viver dessa forma, você está dizendo que você ainda não colocou o controle da sua vida nas mãos de Deus, porque você que quer definir como que faz, como que tem que ser. Então muitas vezes nós não, de fato tem questões que nós não temos o controle. Mas pessoas se tornam muitas vezes tão obsessivas, que aí elas vivem frustradas e decepcionadas, cansadas, ansiosas, desgostosas com a vida, porque elas olham para aquela circunstância e acham que a vida se resume só aquilo. Aquilo que era uma obsessão começa a se tornar o fim. Aquilo que era um motivo de alvo agora se tornou um fim de frustração e acha que acabou por ali. Projeta para mim Salmo 56, verso 4. Diz assim: Deus em cuja palavra eu exalto,
Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então aqui fala, a minha confiança, fala assim, confiança. Sabe, a minha e a sua confiança, elas têm que estar em Deus. Quando você coloca a sua confiança em si mesmo, acredite, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai desanimar. E aí você fala, olha, cadê as portas abertas? Mas você está andando ainda na sua confiança. E você quer uma chave mestra que abra todas as coisas. Você quer uma varinha mágica para que elas aconteçam diante dos teus olhos. Mas veja, Deus está preocupado, não é com as portas que vão se abrir. Deus está preocupado é com o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde é a fonte da sua alegria? Se a fonte da sua alegria é ter uma conta bancária gorda, nada contra isso. Nada contra. Aliás, esse é o desejo de Deus. Mas quando isso se torna uma obstinação sua, acredite, você vai se frustrar muito nessa área. Você vai correr e viver cansado. Porque você acha que isso é a fonte da sua existência. Quando você acha que o seu casamento é o ícone de tudo, seu casamento, você não vai conseguir viver um casamento que verdadeiramente vale ser chamado de casamento. Porque a fonte de tudo, da nossa alegria, é o Senhor. E todas as vezes que você inverte essa escala de valor, vai ter frustração, vai ter decepção, vai ter cansaço. Ah, pastor, mas a minha expectativa está no meu cônjuge. Nossa, vai se frustrar muito. Quantos estão compreendendo? Então veja. Então muitas vezes nós estamos atrás de coisas, mas às vezes Deus chega até a pedir aquilo que você, fator de tanto desejo, né? Nós estávamos falando aqui sobre oferta de primícias, mas às vezes você está correndo atrás de uma prosperidade, mas você não tem disposição nem de dar uma oferta de primícia, que te represente de fato. E às vezes Deus pede algo para você, até daquilo que você mais deseja. Então, se você olhar lá, a vida de Abraão, o que ele mais desejava? Um filho. Mas depois, o que Deus faz? O que ele pede? O filho. Mas quando Abraão fala, olha aqui, o meu filho é seu, tudo que você me deu é teu. Deus não somente restitui aquilo que Ele te deu, mas a palavra se cumpre. Então tem muitas pessoas que elas querem prosperar, elas querem avançar, mas aí Deus está te pedindo só uma primícia, mas você fala, não, mas Deus, você não entendeu, para eu prosperar eu não posso dar, eu tenho um cofrinho lá que eu fico pondo, é o contrário, é quando você se desprende, falando, olha Deus, eu coloco tudo nas suas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. É nessa hora que ele fala, agora eu entendi, agora você pode receber e prosperar e receber o sobrenatural. Quantos estão compreendendo? Mas muitas vezes, Deus pede algumas coisas e você fala, não, Deus não está entendendo, isso é coisa da minha cabeça. Projeta Salmo 23, 2. Diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Agora veja, qual que é a grande questão aqui? Você consegue descansar quando as circunstâncias é adversa? Essa é a grande questão. Mais ou menos, pastor, mais ou menos. Mas esse é um grande exercício, que pode ter certeza, em alguma área ou em alguns quadrantes da sua vida, de tempos em tempos, vai acontecer umas circunstâncias para que você cresça nesse descanso, para que você cresça em confiar plenamente em Deus. Às vezes é no seu casamento, você fala, pastor, mas você não conhece meu cônjuge, mas Deus conhece, filho. Deus sabe de tudo.
E talvez tenham coisas que talvez ele não mude, você está esperando ele mudar para você mudar. E Deus está falando, muda você primeiro. A Bíblia diz que é o comportamento da esposa que santifica o marido. Mas você fala, não, ele é o pastor, você não entendeu, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, viu? O pastor está precisando estudar a Bíblia. Ele que tem que mudar e... Não. De fato é ele, mas se não é o seu caso ainda, o seu comportamento vai santificar ele. Mas para isso você precisa descansar em Deus e confiar que Deus pode fazer milagre. Falar, pastor, mas tem que ser grande o milagre então, hein? Oh Deus. Então veja, você é capaz de manter uma atitude de fé no meio da tribulação? Você está orando por prosperidade, mas aí fala, pastor, está orando por prosperidade, e eu peguei a palavra das portas abertas, mas logo na largada parece que a coisa piorou, pastor. A hora que eu fui fechar o caixa, e agora começou a vir IPVA, matrícula, e fornecedor ligando, e as contas não estão fechando. Parece que as portas não somente não estão abertas, mas parece que tem as 4 portas agora. É a porta do IPVA, é a porta do aluguel, é a porta das prestações. Você fala, agora eu não sei, parece que a coisa está pior ainda. Então veja, mas é justamente nessa, e aí você fala, pastor, não estou nem dormindo. Mas é justamente, veja, algumas coisas já estavam lá. Talvez até descontrolada. Você veio arrastando do ano passado, ano retrasado. E a coisa está lá. E aí você fala, e agora? Ah, não, agora eu preciso ver uns vídeos na internet, pastor. Que eu vi um vídeo lá que o cara fala como ficar 1 milhão em um mês. Eu falei, isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu investi R$1.000 lá, pastor, agora vai. Pois é, agora vai ficar devendo mais 1.000. Porque você ainda está procurando uma fonte em coisas naturais. Soluções mágicas. Né? Essa é a arapuca dos milionários, creia. Então, tem coisas que você precisa descansar em Deus e falar, Deus vai agir. Mas para isso precisa ter uma resposta de descanso. De um homem maduro, de uma mulher maduro, que não sai movido por atitudes instantâneas. Então veja, quando a pessoa madura, ela tem outro comportamento, tem uma outra atitude. Ela ouve mais, ela pratica mais, mas às vezes, para que isso aconteça, ela vai quebrar a cara. No meio das férias aconteceu algo interessante. Meu filho chegou para mim e falou, pai, se tem uma coisa que eu fiz errado, foi aquela compra daquela chuteira. Ele queria uma chuteira, e eu falei, junta o dinheiro. Ele foi juntando, dinheiro aqui, da tia, do tio, custava R$400. Eu falei, nossa, na minha época o quichute era mais barato. E aí ainda se amarrava na canela. Então veja, e aí ele estava mais barato pela internet do que pela loja. E comprou. Ele botou no pé, que chegou em casa e falou assim, pai, está meio justo. Falei, não tem problema, nós vamos trocar. Ele falou, não, pai, vai lacear. Falei, menino, está muito justo. Não, pai, vai dar bom. Foi jogar, voltou. Nunca mais usou. Mas agora ele podia trocar, sim ou não? Não. Aí ele falou assim, pai, devia ter te escutado. Porque eu nem usei direito e gastei mó grana. Falei, pois é. Então, toma isso como lição. Ouça o pai. O que isso tem a ver comigo e com você? É que muitas vezes nós somos movidos pelo desejo. E aí nós queremos uma resposta instantânea, natural, na força do nosso braço. Aperta, não vai que dá. Não, espera, calma, ouve o pai. Ouça a Deus. Não sai movido pela emoção. Não sai movido pelo seu sentimento.
Porque o sentimento do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Quantos estão compreendendo? Então, às vezes, você movido pela emoção, você toma uma atitude que depois não tem como reverter. Então, essa atitude vai ter um dano. Mas e agora? Agora tem que juntar o dinheiro tudo de novo para comprar. Quantos estão compreendendo? Então, veja, aí volta do zero o processo. Então, Deus é um Deus de processo. Ele não fica pulando processo. Toda vez que Ele pula, você vai ter que voltar. Amém? Então, veja. Então, tem coisas que às vezes não vai sair da forma como você imaginava. Ah, pastor, que é uma palavra de fé, você está falando um negócio desse. Mas veja, justamente, é para que você exerça a fé no meio da tribulação. Essa é a chave. Porque se a sua alegria, ela só é movida quando tudo vai bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ler aqui Abacuque 3,17. Olha o que diz aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então veja, esse é um segredo. A coisa não está indo a bom termo, mas eu me exalto, eu me alegro em Deus. Pastor, isso é difícil demais. É verdade. Isso é um exercício. Mas acredite, quando você encontra essa fonte, quando você descobre que a sua alegria não está pautada em coisas, mas está pautada no Deus Altíssimo, isso tem uma virada assim, radical na sua vida. Em várias áreas, você começa a prosperar, é como se as portas se abrissem instantaneamente diante de você, sem fazer esforço. É igual porta automática, à medida que você chega perto do Senhor, elas se abrem. Só por quê? Por conta da alegria. Não é porque está atrás da porta, eu já estou alegre antes. Porque a minha alegria não está pautada e permeada nas coisas desse mundo, mas está assim pautada e permeada em Cristo. Essa é uma chave que abre todas as portas. Essa seria a chave mestra, é quando a sua alegria está na sua salvação, é quando a sua alegria está em Cristo, que é o Deus da tua salvação. Amém? Então veja, tem coisas que de fato, e aqui um dos maiores testes é o tempo. Sem sombra de dúvida é o tempo, porque nós sempre queremos que as portas sejam automáticas, né? Sempre assim, chega perto, já abre tudo, mas às vezes tem coisas que nós não temos controle, tem coisas que nós não temos controle, e aí o que fazer? Continue honrando o Senhor com a sua alegria, continue honrando a Deus com o seu posicionamento, crendo, descansando e também sendo feliz, mesmo quando esperamos. Esse é um segredo, é você estar feliz, mesmo que ainda não aconteceu, porque quando você está feliz, ainda que não aconteceu, mas você permanece feliz, você está declarando para o mundo espiritual, eu estou aguardando a promessa de Deus, com o coração alegre. Creia, esse é quando você pavimenta um milagre na sua vida, é quando você desbloqueia todas as barreiras que haviam, com a sua alegria, com a sua disposição, independente do cenário adverso, independente se a porta está fechada, você permanece alegre. Isso é algo que não tem explicação, mas se vive, se experimenta. Ah, pastor, mas eu estou cheio de vida. Permaneça alegre, credo. Ah, mas eu já acordo pensando. Acorda pensando em Cristo. Ah, vai desaparecer instantaneamente? Não, mas as suas respostas elas vão determinar e falar muitas coisas, não somente no mundo natural, mas também no espiritual. Quantos estão compreendendo? Projeta agora para mim, Salmo 37:4. Olha o que diz:
Porque às vezes o cenário é ruim, mas olha o que o salmista diz aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Então quer dizer que quando as coisas, a figueira não está florescendo, a coisa está ruim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me agradar do Senhor. Ele sabe cada desejo do seu coração, Ele conhece cada detalhe dos seus sonhos, dos seus pensamentos, dos seus anseios. Ele sabe, Ele sonda e esquadrinha os corações. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Então tem coisas que Ele só quer você se achegando a Ele. E às vezes as circunstâncias adversas, às vezes até acontecem nas nossas vidas para que você se achegue de uma forma, como um filho amado, fala: pai, me ajuda. Quantas vezes eu faço essa oração? Falo: Deus, me ajuda. Me ajuda. Eu não lembro se era meu filho, coisa que falava assim, não sabia, falava ajuda. Quem que era, amor? Falava assim, ajuda. Às vezes eu só precisa falar para Deus: Deus, me ajuda. Isso demonstra que você depende dEle, que é Ele que está no controle, é Ele que sabe, Ele que está no governo. Porque quando você não tem nem essa disposição de falar, eu quero dizer que você ainda está governando a sua vida, você está no controle, você ainda está se desgastando, ainda está se decepcionando, ainda está se frustrando, ainda está dando voltas, está no deserto dando voltas, às vezes as portas de Canaã, da promessa de Deus, mas você ainda fica dando voltas no deserto, e Deus está falando: perca as suas forças logo, confie em mim, vem para os braços do Pai, que eu vou te conduzir. Então tem determinadas situações que nós precisamos rebaixar agora e falar: Deus, é o Senhor que sabe, Tu sabes, Senhor. Então abra a mão do controle. Fala para a pessoa do seu lado: abra a mão do controle. Projeta para mim Salmo 31, 15. Olha o que diz: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Sabe, aqui o salmista estava falando assim: olha, eu estou nas tuas mãos, é você que me livra, é você que cuida, é você que resolve. Por que o salmista está dizendo? Tem coisas que é Deus que resolve. Sabe, tem muitas coisas que nós não temos o controle de fato do que acontece, mas uma coisa nós temos. Então presta atenção aqui, tem coisas que nós não temos o controle dos acontecimentos, mas uma coisa nós temos o controle, é da nossa resposta. Isso em várias circunstâncias, em várias circunstâncias. No casamento, dá um exemplo de casamento aqui. Às vezes, irmãos, eu não sei se você sabe, mas às vezes, talvez a sua esposa, durante alguns dias, os hormônios ficam desajustados. Às vezes fica. Quantos estão me compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Mas veja, o que eu estou dizendo, você tem controle sobre os hormônios dela, sim ou não? Você não tem. Você não tem o controle, mas o controle da resposta de quando ela está desajustada, esse controle você tem. Então o fato de você não ter controle em determinadas circunstâncias, não quer dizer que você tenha que perder o controle daquilo, da única coisa que você tem para fazer, que é a sua resposta. Isso vale para as questões financeiras, isso vale para os seus relacionamentos, isso vale no relacionamento com seus filhos, a forma como você lidar com o trabalho, a forma como você lidar na célula,
a forma como você lidar, como você vive em comunidade, essa resposta, esse controle, você já tem. A questão é, você está usando de sabedoria do céu ou não? Vou falar, pastor, nós é raiz. Escreveu, não leu um pouco meu, pastor. Que nós é crente, mas não é bobo. Não é bobo, mas é um tolo se você age dessa forma. Porque você não deve dar resposta segundo o mundo dá. Você é expressão do Deus vivo na terra. Você é expressão do amor de Deus na sua casa, com seus filhos e com tudo mais. Que diz a respeito que você possa dar uma resposta. Então veja, 10% dos acontecimentos você não tem controle, mas os 90% tem a ver com a sua resposta. Então a sua resposta é que vai determinar muitas coisas. Amém? E olha só o que diz lá em Eclesiastes: pastor, uma coisa está ruim demais. Então começa a dar uma resposta do alto, uma resposta do céu. Se você está fazendo e tendo o mesmo comportamento e a mesma atitude, querendo um resultado diferente, isso é loucura. Ore mais, busque mais, cresça mais, aprofunde-se mais. Não haja no emocional, haja segundo a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Eclesiastes, projeta para mim, Eclesiastes 7:8. Que às vezes a coisa está desgovernada e descontrolada em alguns quadrantes da sua vida. Mas olha só, tem uma palavra de Deus para você. Olha o que diz aqui em Eclesiastes, um livro de sabedoria. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então veja, de onde vem essa paciência? De onde vem? Dos frutos do Espírito. Dos frutos do Espírito. Então quando você coloca o governo da sua vida nas mãos de Deus e você deixa fluir os dons, fluir a sabedoria do Senhor, a sua resposta, ela começa a ser diferente. Você começa a identificar circunstâncias que muitas vezes são recorrentes, e aí alguma coisa tem que despertar, você fala, opa, eu preciso ter uma outra atitude agora. Não segundo a minha carne, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade daquele que me chamou, segundo a vontade de Deus, agindo com sabedoria, com prudência, com paciência. E aí quando você encontra essa paciência, independente se a esposa está naqueles dias que, algumas realmente é difícil, e eu falo, Deus quer extrair algo a mais de você, irmão. E às vezes eu até falo, esse irmão é crente demais, não sei se eu teria tanta paciência. Eu aconselho, esse irmão, quando chegar lá vai ter uma estátua do irmão no céu. Mas também tem umas irmãzinhas que eu vou te falar, quando chegar lá vai ter o do irmão e vice-versa, às vezes da esposa lá, né? Mas enfim, não vai ter não, é só uma brincadeira aqui. Amém? Então veja, você não deve ficar frustrado, porque tem muitas pessoas que elas perdem a alegria, elas se sentem frustradas por coisas que elas mesmas não podem mudar. Tem pessoas que perdem o sono por questões que não estão no controle das suas vidas. Tem coisas que você não pode mudar, que elas acontecem, e você não tem controle sobre isso. Mas você vive frustrado por isso. Não deveria. Porque enquanto você viver frustrado com isso, você entregou os pontos. Então tem coisas que de fato você não vai ter o controle, mas a sua resposta você tem. E isso vai fazer a diferença no dia a dia. A sua resposta vai determinar e mudar as circunstâncias. Então veja, quando as coisas não acontecem da maneira como queremos, então nós tentamos controlá-las. É exatamente isso que acontece. Quando alguma coisa não acontece segundo o seu desejo, a sua forma, aí você tenta controlar na força do seu braço, e aí você se frustra demais. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas que você não tem controle. Amém? Então veja,
Se você não tem controle de algumas circunstâncias que acontecem, você não deve permitir que o inimigo roube a sua alegria. Porque, veja, nada é neutro no mundo espiritual. Quando o diabo ele descobre uma portinha e que ele vê que você perde o controle daquilo que você nem tem, você perde a razão, perde a emoção, aí ele fica lá cutucando aquela feridinha. Então você não deve permitir que o inimigo roube a sua alegria. Olha o que fala lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, que vida é essa em abundância? Que o ladrão veio para roubar. Mas que vida é essa de abundância? Ela é permeada pelo que na sua vida? Ah, pastor, é pela conta bancária, né? É bênção, aí... É bênção, não é, irmãos? É lógico que é, não vamos agir com hipocrisia aqui. Mas ela não é o principal. E aí todas as vezes que o diabo lhe acha uma coisa que rouba a sua paz, para você não viver essa vida e vida em abundância, aí ele fala, agora eu achei o gatilho. Às vezes é o gatilho no casamento, às vezes é o gatilho nas finanças, às vezes é o gatilho no relacionamento do casal, às vezes é o gatilho no relacionamento entre pais e filhos, às vezes é o gatilho no relacionamento com o líder da célula, com o pastor, com a igreja. Alguma coisa que você, não gostei. Ele fala, achei, agora eu achei. Então veja, a nossa alegria, Deus veio para que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Então isso é uma decisão, se você vai viver essa vida em abundância ou não. Isso é uma decisão, se você vai permitir que o diabo roube essa vida em abundância ou não. Isso tem mais a ver com a nossa resposta. Porque o desejo do Pai já foi liberado. Quantos estão compreendendo? Então veja, a felicidade ela é uma decisão pessoal. Uma vez você sabe que Deus já nos deu essa vida em abundância, agora você vai definir se você vai viver ela ou não. Ah, pastor, mas eu estou no meio da crise financeira. Pois é. Está no meio da crise financeira? Alegre-se no Senhor, acorde com um sorriso e fala, aleluia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei como eu vou sair, mas o Senhor vai me dar sabedoria emocional para quebrar esse cartão de crédito, aleluia. Não, porque tem uns irmãos que aí é uma aula de finanças, é um outro departamento, né? Mas tem coisas que você precisa se alegrar em Deus e agir com uma resposta correta. Falar, pastor, mas eu estava tão triste, que a única coisa que me alegra é encostar o cartão na maquininha e escutar aquele pip. Eu falo, passou. Essa é a fonte da minha alegria. Pois é, meu filho. Pastor, eu estava precisando, geralmente os homens, eu estava precisando tanto de um par novo de sapato. Já tem 4 brancos, mas o saltinho tem um detalhe diferente, isso aqui é diferente, viu? Então veja, se o seu problema é financeiro, não adianta você também cavar a própria cova. Que aí você vai se afundar mais ainda. Quantos estão compreendendo? A tal da brusinha, irmãos do céu. A brusinha é algo terrível. As irmãs da brusinha, bom, essa não é a ministração de hoje, mas vou falar um dia só de finanças aqui. Então veja, alguns estão planejando, a felicidade é uma decisão, mas alguns eles planejam assim, não, eu só vou ser feliz, e aí você, de alguma forma, você introjeta isso como verdade. O diabo, ele fica lançando dardos inflamados, você fala, então é isso que eu preciso para ser feliz. Aí o diabo lança um dardo inflamado assim, você só vai ser feliz o dia que você casar. O outro fala assim, você só vai ser feliz o dia que você prosperar. Você só vai ser feliz o dia que você tiver filho. Você só vai ser feliz o dia que você for promovido. Você só vai ser feliz o dia que você pagar todas as suas contas e comprar um carro zero, uma Mercedes. Aí vão falar, agora verdadeiramente prosperou.
Então veja, tem muitos irmãos, muitas irmãs que estão achando e já colocaram na sua mente que só vai ser feliz quando isso acontecer. Esse é um grande equívoco, porque vai viver frustrado. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Já está à sua disposição, você já pode ser feliz. A coisa mais preciosa do mundo, você já tem, que é a sua salvação. Mas muitos estão falando, eu só vou ser feliz depois que a porta da BMW se abrir, eu entrar naquele cheiro de couro novo. Muitos colocaram isso. Não, só vou ser feliz o dia que eu tiver a casa própria. Não, só vou ser feliz o dia que eu me casar. E aí o que acontece? Você não consegue ser feliz antes de casar, depois que você casar, você está lascado, filho. Acredite. Você tem que ser completo. Você precisa estar feliz. Precisa estar feliz para casar. Você precisa estar resolvido. Até a matemática explica isso. Se você tiver meia felicidade, e você casar com alguém que tem meia felicidade, vai dar 1/4 de felicidade. Piorou, filho. Quantos estão compreendendo? 1/2 mais 1/2 dá 1/4. Amém? Ó, quem não falou amém, porque faltou nessa aula de matemática. Então veja, você precisa ser feliz. Então, eu lembro que eu só casei o dia que eu falei, eu quero Deus. Aí depois eu falei, eu quero a Paula também. Mas primeiro eu priorizei Deus, mergulhei em Deus, fui pleno em Deus. Quantos estão compreendendo? Então veja, projeta para mim, Salmo 37, 23. Olha o que diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Então está dizendo que ele firma os passos. Sabe, tem pessoas que elas querem outras coisas, mas não querem seguir o caminho. Alguns acham que não estão prontos, ou por sei lá o que, qual é a mentira. Mas o que é firmar os passos? É você seguir um caminho. Às vezes você está ali, mas o Senhor vai firmando passo a passo, passo a passo. E aí o Senhor vai se alegrando, porque você vai caminhando segundo a sua vontade. Quantos estão compreendendo? Então veja, existe sim algo da parte de Deus, que Ele te dá um caminho de uma porta, em que verdadeiramente Ele se compraz. É quando você decide fazer o quê? A vontade de Deus. É quando você abre mão de si mesmo, você nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Aí você está expressando Cristo na terra, que era fazer a vontade do Pai. Então não tem problema. Ah, pastor, mas eu queria tanto uma casa própria. Não tem problema, Ele vai te dar muitas casas próprias. Mas desde que você coloque Ele em primeiro lugar, e Ele seja a razão da sua alegria e da sua existência. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Amém? Então veja, quando você acorda de manhã, você precisa decidir desfrutar do seu dia. Você precisa decidir desfrutar da vida de Deus em você. Pastor, eu tenho tanto problema para resolver. Pois é melhor resolver com a alegria de Deus, com um sorriso estampado do Espírito Santo, do que com amargura e decepção no seu coração. Acredite, isso é uma decisão. Você se encher do Espírito, você falar um bom dia, Espírito Santo, e falar, olha, hoje eu coloco o controle da minha vida, das minhas decisões na sua mão. O que você está afirmando para o mundo espiritual? Eu não vou paralisar, independente das circunstâncias. Como isso? Com uma oração simples, com um posicionamento simples diante de Deus. Agora, quando você não faz isso, e ao invés de você estampar o sorriso do Espírito Santo, você decide ficar murmurando, reclamando, se lamentando, resolve o problema, sim ou não? Não resolve, só amplia. Só amplia. Então veja, tem questões na minha vida
Porque você sabe que tem pessoas que acham que o pastor não tem problema? Eu sei que você nunca pensou isso. Mas algumas pessoas falam, o pastor não tem problema, homem de Deus, ali uma bênção. É a pastora, então, nem se fale. Acho que não tem problema. Não tem pressões. Irmãos, não existem homem de Deus, mulher de Deus que não passe por pressão. Não existe. Quando Deus chama alguém, vai ter um tipo de pressão, acredite. Vai ter um tipo de deserto, acredite. Vai ter um tipo de perseguição, acredite. Quantos estão compreendendo? Eu vou ministrar uma palavra no jejum e vou falar, aqueles que Deus chama, sempre vai passar por um deserto. Então, deixa eu fazer só um spoiler aqui. Então, se você ler o texto da palavra de Deus, fica claro que Saul não foi escolhido por Deus, ainda que alguns dizem que são. Qual foi a perseguição que Saul passou? Não, o povo escolheu, e ele saiu direto da sua casa para o trono. Foi assim ou não foi? Mas pega os homens de Deus, as mulheres de Deus que não tiveram pressão. Me dá um exemplo, que já assumiram assim, instantâneo. Pega um, você não acha. Todos passaram por um tipo de pressão, todos passaram por um tipo de perseguição, todos passaram por esse processo, onde Deus forja o caráter, onde Deus forja as estruturas, para suportar o que verdadeiramente Deus tem. Porque se você não tiver estrutura, aquilo que ainda Deus te deu, você perde. Por isso, não pule etapas, não pule processos. Feche aspas. Então, veja. Então, tem coisas que talvez você acorde meio desmotivado, meio desanimado pelas circunstâncias. Mas olha o que diz, projeta para mim, Lamentações 3:21. Olha o que o texto diz. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então de manhã você acorda o quê? Botando um foco nos problemas. Você pega uma lupa e já põe na conta assim. É aquela conta assim, que é R$1.000. A hora que você põe a lupa, aparece 10, 100 mil reais. Que ela aumenta, você fala, nossa, é muito grande essa dívida. Então veja, mas quando você acorda e você traz à memória o que pode dar esperança, o que pode dar esperança? Talvez são os sonhos que Deus te deu, os alvos que Deus te deu, que ainda não aconteceu, e talvez aos seus olhos naturais parece que nem vai acontecer. Por quê? Porque os seus olhos são naturais mesmo. Mas quando você traz à memória aquilo que dá esperança, você fala, é verdade, aos meus olhos não dá, mas eu sirvo o Deus do impossível. Eu sirvo ao Deus, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele é o princípio e o fim. Quando você traz essa esperança, a palavra de Deus, algo começa a acontecer no seu interior, uma alegria começa a ser despertada. Por quê? Porque a fonte de Deus, ela começa a ser liberada do seu interior. E aí aquele desânimo, aquela preocupação, você começa a encontrar um lugar de descanso. Por quê? Essa esperança, ela começa a trazer um descanso, porque você começa a crer que o Deus de Israel, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, talvez seja uma enfermidade, você fala, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Talvez seja uma questão financeira, já começa a declarar, Jeová Jireh, o Deus provedor. Você começa a declarar, e essa fonte, você começa a encontrar um lugar de descanso. Você começa a exercer uma fé que talvez antes você não tinha, mas você começa a regar diariamente. Talvez a circunstância não mude do dia para a noite, mas algo no seu interior começa a ser transformado. E toda transformação de Deus, ela começa no seu interior e ela vai expressar no exterior. Talvez algumas circunstâncias não mudem, mas de repente as pessoas vão chegar e falar, você está diferente. Por quê? A sua fé começou a entrar em ebulição, começou a ficar efervescente. E agora é questão de dias do milagre está diante dos seus olhos. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Então você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, não complique, mas tão somente creia,
Projeta para mim João 14:1. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus está falando, olha, crê em mim, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho. Você precisa crer com todas as suas forças. Pastor, mas o cenário é adverso. Deixa eu te falar, Deus é especialista em cenário adverso. Jesus é especialista. Pastor, mas está uma tempestade terrível. Pois é, ele está descansando, ele está dormindo. Acorda ele. Fala, Jesus, para esse turbilhão aí. Ele vai falar, meu filho, você tem pouca fé, mas eu vou mandar parar mesmo assim. Pede socorro. Então, vamos ler de novo? Não se turbe o vosso coração. O que é trazer um turbilhão no coração? É você botar os seus problemas, os seus anseios, as suas frustrações, as suas angústias, tudo no coração e ligar um liquidificador no coração. Vai ficar um turbilhão. Mas ele está falando o quê? Credes em Deus, credes também em mim. Que coisa tremenda. Então é só uma questão de você crer e trazer à memória aquilo que dá esperança. Não importa qual seja o cenário adverso, esteja louvando e adorando a Deus. Pastor, mas tem 4 portas. Esteja louvando e adorando a Deus, que as portas vão se abrir instantaneamente. Amém? Projeta, vai um pouquinho mais para frente, João 14:27. Olha o que ele diz aqui. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la como dou a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo, filho. Não tenha medo. O Senhor está no controle. Tão somente creia. Tão somente confie em Deus. Não é você. Se você não tem um controle, se você não pode mudar as circunstâncias que está diante dos seus olhos, mude a sua resposta diante de Deus. Vá para Deus, porque se você não tem controle nesse cenário adverso, eu quero te dizer que o Senhor tem o controle e Ele pode resolver todas as coisas. Pastor, mas a coisa precisa de um grande milagre. Glória a Deus. Ele é especialista em milagres. Sabe, frequentemente somos limitados em nosso pensamento. Frequentemente nós somos bombardeados em nosso pensamento, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não tem jeito. Frequentemente nós olhamos e falamos, e agora, o que eu vou fazer? Não tem saída. Frequentemente nós olhamos e falamos, eu não sei o que fazer. Mas deixa eu te dizer, existe algo a ser feito, corra para Deus. Creia em Deus Pai, creia em Jesus. Então somente creia em quem pode resolver e mudar o cenário, mudar as circunstâncias. Não fique se desgastando com a força do seu braço. Isso traz cansaço, frustração, decepção. Mas quando você se lança nos braços de Deus, crendo que Ele pode mudar o cenário, acredite, num simples clique, Ele pode mudar tudo. Mudar tudo. Num simples suspiro, Ele muda todo o cenário, Ele muda todas as circunstâncias, Ele abre as cadeias, Ele para Ele abre as cadeias, Ele abre o mar, Ele faz tantas coisas, Ele para a tempestade, tantas coisas Ele pode fazer num clique. Mas naturalmente nós sentimos pressionados. Então traga a memória aquilo que dá esperança. Traga à memória os grandes feitos. E acredite, você vai viver os grandes feitos de Deus na sua vida. A promessa de Deus que Ele te deu ainda não se cumpriu. Então deixa eu te falar, não ande atemorizado. Ande confiadamente em Deus, porque o mais Ele fará. Então somente confie no Senhor. Então, muitas pessoas nós somos bombardeados frequentemente com esses pensamentos, e nós olhamos e falamos assim, não tem como mudar, é impossível. Mas existe um Deus do impossível. Você fala assim,
Naturalmente não tem como mudar, talvez não tenha mesmo, mas lembre-se que nós servimos a um Deus sobrenatural, e sobrenaturalmente Ele pode mudar o cenário, Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida. Quantos querem dar um glória a Deus? Você precisa crer. Naturalmente não dá, glória a Deus, o Deus do impossível. Ele pode mudar as circunstâncias. Eu não tenho controle, mas Ele tem. A minha atitude qual que é? É confiar naquele que tem o controle da minha vida. É confiar naquele que pode mudar o cenário. É confiar naquele que para o sol. É confiar naquele que abre o mar. É confiar naquele que para a tempestade. É confiar naquele que abre o mar. É confiar naquele que ressuscita mortos. É confiar. É descansar naquele que muda as circunstâncias. Aleluia. Projeta para mim Lucas 1:37, e eu vou encerrar. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler de novo isso daqui? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe, eu não sei quais são as promessas que Deus tem para você, quais são as portas abertas, mas eu quero dizer, não ande desanimado, não murmure. Sabe, nós mal começamos o ano, tinha pessoas já sendo roubadas e murmurando, lamentando e olhando o cenário adverso. Eu lá quero saber do cenário adverso. Se o cenário adverso, eu quero dizer que o milagre vai ser ainda maior. Porque muitas pessoas, elas pedem por um milagre, mas para que haja um milagre, precisa de um cenário adverso, e talvez você não esteja discernindo os grandes feitos que Deus quer fazer em você, e através de você, para mudar essas circunstâncias. Então, o seu trabalho é descansar e confiar em Deus. Pastor, mas eu quero dar uma ajudinha. Deus não precisa. Deus, Ele só quer que você se aproxime. A essência de Deus, a vida de Deus, ela vai te encher de sabedoria para lidar com todas as circunstâncias. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Vai ser louvor lá, louvor aqui. Ah, tá. O Zé então, vem cá, Zé. Aleluia, aleluia. Deus pode abrir uma porta diante de você e te levar a um novo nível. Pode apagar as luzes para mim. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você, talvez você esteja com o coração meio turbilhado em algumas áreas da sua vida. Coisas que você fala, olha, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar, eu estou vendo essa palavra de portas abertas, mas eu não sei como vou acessar esses milagres. Sabe, Deus pode abrir uma porta diante de você, que leva a um novo nível. Deus pode todas as coisas, aleluia. Você talvez esteja pensando em ter mais um ano comum, mas Deus tem planejado algo sobrenatural para você. Deus tem planejado coisas maiores do que você já pensou e imaginou para você. Sabe, eu creio que esse é um ano diferente. Um ano onde, de fato, as portas vão se abrir. Mas você precisa abrir o seu coração e confiar em Deus. Confiar que Ele é a chave mestra. Ele é a chave de todas as portas. Então confie no Senhor. Talvez seu coração fale, pastor, mas amanhã é segunda-feira, amanhã é dia 15, eu tenho algumas contas para pagar, eu tenho tantas coisas. Acalme seu coração. Peça sabedoria para que você volte a tomar o controle das suas finanças, o controle do seu papel de homem, o controle do seu papel de mulher, o controle do seu papel de filho, o controle do seu chamado. Talvez você fale, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber, eu já me frustrei tanto, sabe?
Isso é uma mentira do diabo para que você fique paralisado e frustrado o resto da sua vida. Mas responda ao chamado de Deus. Sabe, não existe porta que esteja fechada que o Senhor não possa abrir. Não existe cenário adverso que o Senhor não possa mudar. Você precisa tão somente confiar, e o mais Ele fará. Sabe, por isso Deus tem preparado um favor sobrenatural para você. Oportunidades sobrenaturais, curas sobrenaturais, restaurações sobrenaturais, prosperidade sobrenatural. Deus tem grandes coisas para você nesse tempo, mas você precisa viver de uma forma confiadamente, crendo, não sendo abalado pelas mentiras desse mundo, pelos noticiários fraudulentos. Você precisa confiar naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te separou para viver coisas maiores. Sabe, se você não tem vivido ainda, não ande desanimado, permaneça na posição, persevere, creia, continue louvando, continue adorando o Senhor, assim como Paulo e Silas naquela prisão, estavam louvando e adorando, independente das circunstâncias. O Senhor quer te levar a um nível sobrenatural, de uma prosperidade sobrenatural, de um casamento sobrenatural, de uma liderança sobrenatural, de estratégias sobrenaturais, para que você seja um testemunho vivo, nesses dias aqui na terra. Mas não espere o milagre acontecer para você encontrar felicidade, porque a felicidade já está em você, e a felicidade é Cristo. Você já carrega essa vida abundante, então somente desfrute com o posicionamento espiritual, então somente desfrute, acorde agradecendo a Deus. Pastor, mas são muitas dívidas. Agradeça, fala: Senhor, são muitas dívidas, mas eu já vou agradecer, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, e eu não somente vou pagar todas essas dívidas, mas eu vou prosperar, eu vou ter para emprestar, eu vou ter para abençoar, eu vou ter para experimentar grandes coisas. Sabe, se posicione diante das adversidades. Oh, aleluia. Sabe, se tem algo que você identifica nessa noite, e você fala: eu preciso mesmo. Eu queria que você ficasse de pé e viesse aqui à frente, e nós vamos louvar uma canção. Nós vamos abrir todas as portas. Nós vamos cantar o escudo, chama escudo a música. Eu, para nome de música, mas eu queria que você louvasse ao Senhor agora. E mais do que isso, é um posicionamento espiritual diante das circunstâncias. Se posicione. Amém? Vamos cantar esse louvor. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida. Nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, aleluia, vento forte que passou. Vai passar os ventos. Já vivi tantos perigos, O Senhor é contigo. mas sua voz me acalmou. Encontre descanso no Senhor. Tu dá ordem às estrelas, Oh, aleluia. e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro
no teu colo altíssimo. Não há ferrolho. Aleluia. Porta Declare. que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Oh, aleluia. Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, e a igreja? Ouça a sua voz. Sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel e me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho. A palma da mão agora. Diante da sua voz, não há doença, ninguém de pé diante de nós. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Oh, aleluia. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. 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 Antes de nós encerrarmos, eu queria levantar um clamor aqui, receber aqui um recado, para nós orarmos pela vida do Eduardo Jorge dos Santos Gonzalez. Ele sofreu um acidente de moto, né, e está entubado realizando exames, amém?
mas nós cremos num Deus que faz milagres, amém, queridos? Nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos quem é o Deus do impossível, amém? E nós vamos levantar um clamor pela vida dele agora, amém? Queria você erguer suas mãos e você orasse e declarasse: Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Eduardo, Senhor. Pai, que essas circunstâncias ele possa ter uma experiência real contigo, uma experiência de filho amado, de separado do Senhor. Pai, toca na vida do Eduardo agora, Senhor. Oh, Senhor, faz, Senhor, aquilo que precisa ser feito. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida do Eduardo, Pai. Sabemos que ele está entubado, realizando exames, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E nós oramos, ó Deus, para que haja cura e restauração sobre o físico Eduardo, Pai, e seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço no irmão do seu lado, libere uma palavra de vida. E eu vi que nós temos alguns visitantes aqui. Você que é visitante, não vá embora.